Olá, meu querido amigo, está no ar mais um Direito e Justiça e hoje, com aquela alegria de sempre, vamos trazer uma convidada super especial para falar de uma área do direito e não só dessa área do direito, porque ela também vai se comunicar com uma outra questão muito importante e você nem imagina qual é. A gente vai falar aqui de direito sucessório e, mais do que isso, nós vamos falar sobre um dos instrumentos importantes dentro do direito sucessório e das sucessões, que é justamente o seguro de vida, gente. Olha só que bacana. Você que está aí, que nos acompanha, vai ver aqui essa conexão tão importante que pode aí trazer muitas soluções, evitar muitos problemas para você que está nos acompanhando e está sempre aí atento às novidades que a gente traz aqui semanalmente para você. Além dessa convidada especial, nós também traremos, como de costume, o Matheus Tiro de Castro, que vai falar da economia no Brasil e no mundo. Também traremos o Ney Daniel com as novidades e comentários jurídicos da semana. Além disso, traremos também a coluna de direito imobiliário, com aquela novidade lá que vai afetar ou que pode te trazer também uma solução relacionada ao seu imóvel. E claro, gente, o programa, como sempre, né, repleto de boa nova, repleto de alegria, repleto de pessoas bacanas que estão aqui para fazer e transformar a sua vida, né? Para fazer com que você tenha cada vez mais inspiração, que você tenha mais aí vontade de crescer, de se aprofundar em outros conhecimentos. Você que está aí eventualmente querendo mudar de área também, né? Se inspirar nessas pessoas que vêm aqui fazer a diferença na sua vida. Então, gente, eu quero que você aproveite muito aquilo que a gente vai trazer para você hoje de tão especial com esta grande convidada e com os nossos colunistas. Mas antes disso, eu vou chamar o nosso patrocinador. Fica aí, não vai embora não. A Domínio Legal Soluções Imobiliárias é uma empresa que possui como objetivo social a gestão imobiliária, no que se inclui a regularização de imóveis. A Domínio Legal Soluções Imobiliárias trata da particularidade de cada cidadão, dentro das necessidades sociais dos moradores das regiões afetadas pela irregularidade imobiliária. Domínio Legal Soluções Imobiliárias. Estamos no ar, então, com o nosso Direito e Justiça, agora o nosso primeiro bloco, e eu tenho a alegria de trazer hoje, nesta entrevista, a Jonisa Lincher. Jonisa, seja muito bem-vinda ao Direito e Justiça. Obrigada, doutora Débora. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Imagina, o prazer é todo nosso. Você vem falar de uma temática tão importante aqui, né, para os nossos telespectadores, que é justamente a sucessão aliada, que ou melhor até falando, seguro de vida como aliado, né? Isso. Na sucessão hereditária ali, nesse momento que é um momento bastante aí significativo, apesar de pesaroso muitas vezes, mas Sim. que infelizmente todos nós temos que enfrentar na vida, não é verdade? A única certeza que nós temos, né? Não é? E pode ser mais leve, não é? Pode ser bem mais tranquila, pelo menos no âmbito financeiro, né? É, né? Pelo menos isso, porque na verdade a gente sempre fala, né, que já vivendo aquela situação difícil, pesarosa, de luto, muitas vezes as pessoas ainda têm que se deparar com este problema que é o inventário, que é aquela situação de briga, de litígio, né? Ah, mas eu quero ficar com aquilo, ah, mas não sei o quê, mas o testamento isso, ah, mas não tá certo, tá nulo, ah, porque o pai e a mãe deixaram mais bens para um ou para outro, enfim, aquela antecipação da legítima que aconteceu de forma indevida, nulidades, etc, etc. E daí, neste ponto, né, Jonisa, que a gente, né, viu em você aí essa grande pessoa, essa referência para estar aqui hoje conosco, falando desse instrumento super importante, então, que é justamente o seguro de vida para uma situação como essa, né? Sim. E nesse ponto, como que você pode trazer essa temática para nós, para o nosso telespectador? Então, eu costumo falar que as pessoas elas precisam ter um conhecimento maior sobre as ferramentas, né? E nesse caso, o seguro de vida é uma grande ferramenta financeira, né? Um aliado e um instrumento para o planejamento, que hoje a gente pensa assim, né? Quando você vai fazer uma sucessão, né, a transferência dos bens, e aí quando você começa a pensar, bens que você construiu uma vida, né? Você levou uma vida inteira, e aí
pode acontecer de não serem transferidos para os herdeiros, realmente por causa de uma condição financeira, Uhum. né. Então, por mais que tenha toda a briga, eu falo que o dinheiro ele traz para a gente um dos maiores benefícios, que é o poder de escolha, de Uhum. decisão. Uhum. E muitas vezes você tem aí planejamentos sucessórios, não são planejamentos, mas realmente um inventário mal feito, ou que nem é feito, por causa realmente de uma questão financeira. E é onde o Uhum. seguro traz. É, exatamente. E é esse aqui o nosso pulo do gato nesse ponto, né? Porque quando a gente fala, por exemplo, né, de planejamento, né? Hoje a gente sabe que temos planejamento que envolve, inclusive, a criação de holding, né, enfim, Sim, tantas outras possibilidades, né, que nós temos quando a gente realmente está diante de uma situação como essa. Mas nem todo mundo faz um planejamento sucessório, não é? sim. Infelizmente, as pessoas deixam a coisa acontecer para depois resolver. O brasileiro ele tem por hábito, infelizmente, né, É, até culturalmente falando, a gente funciona assim, né. E quando a gente está diante daquele, momento fatídico, aí vem o inventário. Quem não fez o planejamento vai ter que se deparar é, necessariamente para dividir os bens, para que possa ser partilhado ali aquele direito, né, tem que fazer o inventário, senão não não tem, consegue. não tem nada. Mas e aí, né? Se a gente fica só diante do inventário, né, e daí tem que pagar, tem imposto, tem tudo isso, É. né? É um grande custo que as pessoas muitas vezes não estão preparadas para ter. Então, nesse ponto, a gente tem o seguro de vida que pode ser pensado com bastante antecedência, né, Julisa? Sim, sim. E aí a grande questão é que, eu costumo falar que é uma cultura do brasileiro, Uhum, né, que o motivo de que ninguém quer pensar no planejamento sucessório, né, todo uhum, mundo acha: "Ah, porque a pessoa vai empurrando e deixa para a hora que já não tem outro jeito, que é na morte", uhum. né. E aí a questão é, as pessoas elas não querem falar, porque elas não querem pensar na morte. Isso. Uhum, Então por isso que o seguro e o planejamento sucessório é tão deixado de lado. uhum. E as pessoas não buscam uma informação, porque elas não querem pensar nisso. Sim. Elas não querem pensar quando elas morrerem. Só que é um grande ponto, e aí vem até um jargão, todo mundo fala: "Ah, é muito melhor você fazer em vida que em morte, fica muito mais caro", né, Uhum. e porque também você não tem tempo hábil de parcelar, porque o inventário ele tem que ser pago à vista. É, exato. Né, então você Uhum, não tem como também fazer de uma forma mais tranquila. uhum, Então, ele é bem melhor quando você é pensado em vida. uhum. Então, se você for pensar no planejamento sucessório, você tem inúmeras ferramentas que os advogados vão ajudar, Isso. né, você tem inúmeras questões, várias estratégias podem serem feitas e o seguro é Uhum, uma delas. E uhum, ele é a forma mais barata que você tem. uhum, Então, assim, ele é uma forma, a mais barata e porque ela te traz uma alavancagem. uhum, Então, você também ganha no questão da sua programação de tempo. uhum. Porque se for feito, né, se realmente aconteceu um imprevisto, você não vai ter ali um buraco no seu planejamento. Né? Que, Uhum, querendo ou não, quando você pensa numa hold, que é ir para grandes patrimônios, né, para uhum, empresas, isso. realmente é uma estratégia que tem vários outros benefícios por trás. Uhum, Mas ela demora um tempo, é. né, para ser construída, Uhum, né? exatamente. E aí, se caso acontecer, né, que venha um falecimento, uma ausência precoce, você não vai ter ela feita. E no seguro não, ele te traz esse poder de alavancagem. Uhum, Então, com um dia, já está implantado, você vai só pagar e não uhum, tem que preocupar com o tempo. uhum, exatamente, gente. Olha, é uma grande possibilidade aí, muito embora a gente saiba que nem sempre a gente quer pensar sobre isso, gente, mas como a gente falou aqui no início, é algo que não tem como fugir, né? É, Inevitavelmente, todos vamos passar por isso, e seria melhor que, quando isso acontecer, pelo menos a gente possa deixar aqueles que ficam é, né, mais tranquilos, né? E, enfim, evitar esse problema tão grande que é ter que depois ainda se preocupar como vão ficar as questões financeiras, né? é. Claro, mas a gente sabe, né, Jonisa, que o seguro de vida, ele é correspondente a um percentual, né? A gente não pode aí sobrecarregar demais, né? Porque também vamos ter um problema se a gente pensar nisso, né? É. É que aí você tem um porcento assim, tem vários pontos no que você Aham. falou, que aí a gente entra na questão, né, de que realmente é uma coisa que tem que ser pensada. Uhum. Né, e aí a gente levando para o lado do seguro, porque a grande questão, assim, que eu vejo hoje como profissional, que o seguro é um pouco difamado, né, e Uhum. ele às vezes ele tem uma imagem um pouco ruim, Uhum. é por causa desse ponto, das pessoas Uhum. inflacionarem o seguro. Uhum. Né? Então, se você for pensar a conta real do seguro de vida para um inventário, que ele foi criado Uhum. para isso, Uhum. né? O seguro ele vem como uma forma realmente de viabilizar com que
os bens cheguem para os herdeiros, né? Então, você construiu aquilo uma vida inteira, então é seu de direito que as pessoas herdam. Só que, se infelizmente os herdeiros não têm uma condição financeira, né? Se não foi pensado realmente nesse custo, que custa hoje um inventário de 10 a 20% do patrimônio, né? Que esse é o valor, eles não vão conseguir, né? Ter o direito sobre o bem. Então, o seguro vem para isso. Então, essa é a conta que você tem que fazer. Você pensar assim, quanto que custa um seguro hoje para mim? Você vai fazer a conta do seu patrimônio. Você vai pensar ali de 10 a 20%, quanto que dá. Então, esse é um seguro que você tem que ter um capital contratado, né? Que vai ser esse necessário. E aí, isso é diluído ali em parcelas pequenas. Hoje o seguro ele tem um custo muito reduzido, porque você tem inúmeras seguradoras com produtos excelentes. Então, ele não é mais tão caro igual ele era antigamente. Antes o seguro era realmente um produto, tinha um alto valor agregado, né? Então, hoje não mais. Mas essa é a conta que vai fazer. E aí vem a questão que você falou, né? Às vezes as pessoas elas querem enriquecer com o seguro, né? Isso, exatamente. Que foi o que você falou assim, às Tem vezes... percentual ali, né? Não dá para ter um percentual alto. E não dá. Não dá. O seguro não foi feito para ninguém ficar rico. Ele realmente é feito para suprir. E aí o risco que você tem, né, que você pode inflacionar, não tem problema nenhum. Mas você tem um risco alto é de que você tem algum imprevisto e não consiga arcar com aquele compromisso que você está sendo Sim, feito. porque daí quanto maior também, né, você vai ter um Valor. gasto muito maior, né, um investimento, que a gente chama aí no caso, né, seria. É um investimento. E aí você corre o risco o quê? De ter que interromper. E aí realmente você jogou o dinheiro fora. Porque se você interrompe um seguro antes realmente que você, não é, vamos pôr assim, que você vai usar, né, que você venha a falecer, né, não vai ter o seu planejamento sucessório. Então, foi por água. Então, o ideal é que as pessoas realmente comecem a fazer um seguro ali de uma forma muito consciente. Como um investimento que não é para você pensar em interromper. Ele é para resolver um problema que você tem hoje e que você vai ter no futuro. Exatamente. É por isso que a importância aqui da gente falar com a profissional que é especialista no assunto para a gente conhecer ainda mais. Mas, Jonisa, eu vou chamar agora, então, aí o Matheus e Tiro de Castro, com a coluna de Economia no Brasil e no Mundo, e depois nós voltamos aqui para continuar falando desse tema tão importante que é aí o seguro de vida, tá bem? Ótimo. Vamos lá, Matheus? Olá, meu caro amigo telespectador, que cá está nos prestigiando mais uma vez em nossa coluna sobre a economia. E hoje, para tratarmos novamente acerca de um assunto que é recorrente aqui na nossa coluna sobre economia, tendo aí em vista, sobretudo, o desempenho do câmbio. Pois estamos vislumbrando novamente um patamar desvalorizado do nosso real, né, que vem ali se mantendo aproximadamente entre a faixa de 5,60 e de 5,70 frente ao dólar, né? Mas aí, tendo em vista um novo conjunto de fatores que acaba recaindo não somente sobre o Brasil, mas sobre o conjunto das economias emergentes, pois nós estamos vislumbrando aí um movimento de recuperação da moeda japonesa, do iene, frente ao dólar, e também uma perspectiva menos otimista quanto ao crescimento chinês, quanto ao crescimento da economia chinesa, cujas projeções de crescimento foram revisadas para baixo. Nesse sentido, começando precisamente por esse último ponto, nós podemos, de certa maneira, realçar justamente nesse sentido que a China é, se não a principal, uma das principais demandantes de matérias-primas produzidas nas economias emergentes, das economias que são exportadoras de commodities, entre as quais a economia brasileira. Nesse sentido, com a diminuição do crescimento chinês, naturalmente haverá menos demanda por matérias-primas, e havendo menos demanda por matérias-primas, naturalmente haverá uma diminuição das exportações brasileiras e das demais economias emergentes, que tenderá a impactar a balança comercial desses países. Nesse sentido, há naturalmente um movimento que acaba se dando sobre o câmbio à medida em que o saldo entre nações correntes acaba ficando comprometido e, nesse sentido, a moeda brasileira torna-se relativamente menos demandada ali no comércio internacional e ali em relação, tendo em vista ali as relações de oferta e demanda por dólar. Então, esta aqui é a primeira relação. Quanto ao segundo aspecto, quanto ao segundo movimento, nós podemos precisamente enfatizar essa questão aí da moeda japonesa, pois a recuperação do iene, de certa maneira, acaba se dando em um contexto no qual se espera que a autoridade monetária japonesa
volte a aumentar a sua taxa básica de juros e que também venha a intervir no câmbio. Vale realçar, principalmente, o fato da autoridade monetária japonesa, do Banco Central japonês, ter ampliado a taxa de juros para um nível positivo neste ano, sendo a primeira vez nos últimos 17 anos que o Banco Central japonês pratica uma taxa de juros positiva, estando esta situada ali entre 0 e 0,1%. E por que isso acaba, de certa maneira, impactando de maneira tão profunda a questão do câmbio? Há uma pressão muito pujante sobre as economias emergentes, principalmente em função do fato da maneira como funcionam as chamadas operações de carry trade. O que são essas operações? As operações são pautadas no diferencial de juros, principalmente ali tendo em vista, nessas circunstâncias, a relação entre Estados Unidos e Japão. Porque nas operações de carry trade, os investidores tomam empréstimos em países nos quais os juros estão sendo aplicados a níveis mais baixos para rentabilizar, para aplicar em títulos, em papéis, em países nos quais a taxa de juros está mais elevada. A partir do momento em que o Japão começa a projetar uma elevação na taxa de juros, há uma reversão que acaba sendo verificada no mercado monetário, porque muitos investidores haviam tomado empréstimos na economia japonesa, ali no Japão, justamente com o intuito de rentabilizar, por exemplo, nos Estados Unidos, valendo desse diferencial de juros que está sendo verificado entre os dois países. E com esse aumento da taxa de juros, da potencial na economia japonesa, naturalmente haverá uma reversão dessas tendências e para sustentar essa reversão, os investidores acabam retirando dinheiro que estão sendo, de certa maneira, dinheiro que está sendo investido nas economias emergentes a fim de sustentar justamente esse processo de reversão. É justamente nesse sentido, né, tendo aí em vista essa retirada, essa menor demanda por moedas das economias emergentes e essa maior demanda também, além do dólar, pelo iene, que acaba, de certa maneira, reforçando esse processo de desvalorização, não só da moeda brasileira, do real, mas também do conjunto das moedas das economias emergentes. Agora, se pautando precisamente na questão dos efeitos dessa questão da desvalorização cambial, como nós estamos enfatizando na nossa coluna sobre economia, nós podemos aí, sobretudo, enfatizar, né, aqui na economia brasileira, que haverá naturalmente uma inflação em um nível um pouco mais alto, justamente em função desse aumento do custo de matérias-primas e de bens de consumo importados, né? Mas também podemos esperar um crescimento mais alto, associado tanto ao aumento da competitividade, aos ganhos de competitividade oriundos do câmbio relativamente mais depreciado, e também alguns impactos setoriais que são bastante relevantes nesse caso, pois com o desaquecimento da China, naturalmente, haverá, como eu pontuei anteriormente, uma menor demanda por determinados insumos, tais quais o minério de ferro, que poderá, de certa maneira, ensejar setorialmente o crescimento de alguns setores aqui na economia brasileira. Por exemplo, o setor imobiliário acaba se municiando, acaba se abastecendo fortemente do minério de ferro. Ou seja, essa diminuição do preço pode vir a ensejar um crescimento setorial específico nesse setor. Então, vale justamente ficar ligado, porque ao mesmo tempo em que existem ali efeitos adversos, podem vir a ocorrer também efeitos setoriais importantes e positivos para determinados setores e ramos econômicos da economia brasileira. Ou seja, nós temos aí um panorama geral que virá naturalmente ficar mais claro conforme formos desdobrando, né, essas situações forem se tornando mais claras do ponto de vista das tendências, se de fato essa questão do diferencial de juros virá se confirmar do ponto de vista da sua diminuição, e também essa questão da trajetória do câmbio a longo prazo aqui na economia brasileira. Tendo isso tudo em vista, eu me despeço de ti, meu caro amigo telespectador, esperando ter transmitido informações relevantes sobre a economia, e te aguardo até a próxima semana. Muito obrigado! Vou voltar.
voltamos então aqui com a Junisa. Obrigada, Matheus, pela coluna, sempre aí muito importante para nós, nos esclarecendo esses aspectos aí relevantes da economia. Bom, Junisa, a gente estava conversando sobre questão de investimento e realmente dessa pessoa se preparar, né, com o seguro de vida para poder deixar ali para os seus, sucessores. E a gente sabe que é uma segurança, né, especialmente ali considerando que o seguro de vida ele não vai ter que ir para inventário. Né? Isso é um Sim. ponto muito importante que eu acho que vale a pena frisar aqui, né? Que as pessoas até perguntam, ah, mas né, meu pai, minha mãe tinham um seguro de vida e tal, mas ficou lá pro fulano. E aí? Como é que fica? Porque daí não vai partilhar, né, gente? Então, nós É. temos que ver a legalidade disso, que eu acho que é importante a gente falar aqui também. Uhum. Como que funciona isso? Por exemplo, o pai e a mãe deixaram o seguro, aconteceu, sei lá, uma fatalidade, um acidente, pai e mãe foram embora. Ficou para um filho apenas. Pode isso? Então, é um caso delicado, Uhum, mas infelizmente pode. uhum, Porque o seguro de vida, ele é uma ferramenta onde que a pessoa que contrata, ela tem total poder de escolha uhum, sobre os beneficiários. uhum, Então, assim, é uma ferramenta que você pode sim resolver para quem você vai deixar ou o ele total ou os percentuais. uhum, Então, nesse caso, e aí por isso que eu gosto muito de fazer ele como um instrumento do planejamento sucessório junto com os advogados, uhum, porque aí você tem, pode ser que a pessoa que contrata seja orientada para que ela deixe um documento formalizando o motivo disso. uhum, Porque realmente ele não vai. Como ele é feito para custear um inventário, uhum, ele não entra, né? uhum, Porque ele é uma forma para que você realmente consiga acessar os bens, né? E que uhum, faça. Então, se a pessoa aí, o que acontece com o seguro? É muito importante ter o acompanhamento do advogado e uhum, também do corretor. uhum, Porque, às vezes, o seguro ele é feito com 20 anos de antecedência. uhum, E naquele determinado momento, a pessoa achou que esse filho era o responsável, uhum, queria fazer. Mas no decorrer da vida pode ter acontecido várias coisas, o corretor também uhum, não acompanhou, a pessoa também não, as coisas mudaram e ele esqueceu de fazer uma alteração na pólice. uhum, E acontece uma fatalidade. E aí vai ser para essa pessoa. E muitas vezes os outros filhos não sabem o motivo. uhum, Então é entendi. importante realmente que você tenha, Uhum, né, uma questão de patrimônio, uma questão maior, um documento realmente uhum, legal uhum, falando o motivo disso, uhum, né, para que realmente não tenha nenhum problema e aí que todo mundo entenda, né, qual que foi a razão daquela pessoa ser escolhida. entendi. Aí, se você não coloca os beneficiários, tá? Aí eles vão para os beneficiários legais. Uhum. Que daí seria realmente aqueles que estão lá no rol, né, dos Isso. beneficiários mesmo É, e aí vão por previstos. porcentagens iguais, né? Se Uhum, são filhos, todos iguais, se tem esposa, vai a parte uhum, da esposa. Então, aí já vai a questão toda já dividida. uhum, Caso você tenha, né, alguma escolha, você coloca. Agora tem um ponto, assim, até uma brincadeira que nós uhum, vamos fazer, mas a única pessoa que uhum, você não pode, que é proibida e que realmente não paga uhum. seguro, deixar é para amantes. Ah, daí não vale, né? Não. Não pode, né? Então, aí isso é muito discutido, já teve Uhum, vários processos, uhum, né, de depois os filhos mesmos aham, irem procurar saber uhum, por que deixou para a pessoa. uhum. Então, se realmente for provado Que ela era que ela era amante, amante, uhum, o uhum. seguro, a seguradora não Não paga. paga. Mas isso já consta Hum. lá na pólice? Como é que é? Consta Aham. na Então pólice. tem que ler lá, né, gente? Não dá para Se fazer, né? alguém faz Seguro isso, assim, né? tá ali burlando a norma, mas realmente Aham. consta na pólice. É, então, daí não dá, né, É, gente? Então tem que prestar atenção, né? Porque senão vai ser um instrumento mais adequado é, para você privilegiar aí, de é, repente, essa pessoa, né, que, enfim, foi sua amante, né? Até porque a gente sabe que daí o seguro não é. vai autorizar o pagamento para essa pessoa, né? Então, não seria realmente, não caberia numa situação como esta, Não, né? não caberia. Uhum, Aí o que que acontece? Vamos aproveitar o uhum, ponto, né, de uhum, planejamento sucessório para empresas, uhum. porque também é uma ferramenta muito usada para PJs, Ah, legal, olha lá. sócios, Uhum, tá? Então você tem aquela famosa questão, são sócios, se um sócio vier a faltar, né, a empresa em si tem que indenizar a família daquele sócio, né, uhum, isso. legalmente. E muitas empresas ou quebram porque elas não têm essa verba para Uhum. poder indenizar, ou as famílias acabam brigando e entrando na justiça. Uhum, Né, e aí, normalmente, o que que as empresas fazem? Elas pagam aquilo ali parcelado na uhum, justiça. uhum, E muitas vezes, olhando para o lado da pessoa
que ficou sem, né, Uhum. o ente querido ali, ele poderia ser um provedor, ele poderia ser a pessoa que trazia toda a renda, e que aquilo ali parcelado não justifica, Uhum. né, não vai ajudar Uhum. num todo. Então, e o seguro existe o seguro também para a questão de PJs. Uhum. E aí, Bacana. nesse caso, é necessário sim ter um documento Uhum. judicial deixando ali. Aí, o que que acontece? Você faz um CPF, aí muita Uhum. gente não sabe. Você faz ali no CPF dos sócios, cada um com um seguro igual, Uhum. e aí a beneficiária é a empresa, é a Uhum. PJ. Ah, entendi. Ou E seja, se aconteceu o evento morte, a beneficiária vai ser a PJ e e daí ela isso repassa repassa para os demais sócios. isso. Aham, que Então, bacana. isso tudo vai ali, aí você faz, né, o Uhum. documento com o contrato, redigindo que Uhum. aquele seguro é, mas ele vai cair na conta da empresa, Uhum. e aí o sócio pode avisar a família, ou a família souber também, né? Uhum. E aí é o valor da indenização. Aí faz a conta de acordo realmente com o que a empresa vale, né? Uhum. Qual que seria ali a forma de direito real mesmo daquele valor. Uhum. É bacana, gente. Tá É, vendo? Não se restringe só a pessoas físicas, então, né? A gente não, pode pensar em pessoa jurídica também nesse caso, até para ver a amplitude de um seguro, né? O quão importante ele pode ser no dia a dia aí, né, da gente, né? Porque se a gente tem aquela ideia, só dá para contratar um seguro de vida para uma pessoa, né, específica e tal, mas a gente já abriu um leque aqui, né, que a gente pode observar que então a pessoa jurídica também pode ser contemplada e também pode procurar a Junisa aí para que sim. ela também possa assistir, né, assessorar e até para, né, explicar melhor os detalhes da contratação de um seguro, né, Junisa? Sim, porque assim, a gente vê assim, muitas empresas que Uhum, quebram por causa de sucessões, né? uhum, uhum, Então, muitas vezes entra a esposa, entra o filho uhum, num negócio que ele não tinha conhecimento algum, por isso, porque o sócio não tem como indenizar, uhum, ou não quer e ela não quer correr o risco da pessoa depois não pagar. uhum. E entra e muitas empresas vão para o buraco, né? Isso, exatamente. Não É, tem expertise, não tem o know-how, não conhece, né, o modus operandi da empresa, entra por entrar para tentar ficar no comando e não perder, é, né, e acaba colocando tudo o que foi construído justamente, é. né, no buraco, como você falou aí. É, ou então o sócio desesperado também né, pega um empréstimo, fica endividado para poder indenizar, Uhum, não tem como pôr e a empresa também acaba indo à falência. Então, é uma uhum, ferramenta também uhum, importantíssima para você olhar no processo sucessório de sociedade, né, de uhum. pessoas jurídicas, assim. Bacana, É. gente. Ó, mais uma coisinha que a gente aprendeu aqui com a Jonisa, né? Mas, olha, vou chamar agora aí o Ney Daniel com seus comentários da semana e depois a gente volta aqui para continuar falando com a Jonisa sobre esse tema super importante que é o seguro de vida como instrumento no planejamento sucessório. Vamos lá, Ney? A você que está hoje nos acompanhando aqui no programa Direito e Justiça, agradecemos imensamente a audiência ao programa e as mensagens que são encaminhadas com carinho ali nas nossas redes sociais. Saudações também ao entrevistado e também à nossa ilustre apresentadora Débora de Castro da Rocha. Agradeço mais uma vez por estar aqui com todos vocês e por fazer parte desse belíssimo programa que tem aí o condão de informar a você o que ocorre no cotidiano na vida das pessoas. Deste modo, iremos aludir brevemente sobre uma modalidade de hipoteca, ou seja, a modalidade de hipoteca de reserva residencial para pessoas idosas, cuja hipoteca reserva é uma prática já consolidada em outros países, ou seja, na Europa e nos Estados Unidos, prestes a ganhar espaço também aqui no Brasil. Essa modalidade de financiamento oferece uma alternativa atraente para pessoas idosas que desejam transformar o valor do seu imóvel em uma fonte de renda para a aposentadoria, ao contrário do financiamento imobiliário tradicional, pois no modelo da hipoteca reserva, o idoso titular de um imóvel utiliza como garantia para receber uma renda vitalícia ou um pagamento único. Durante a vigência do contrato, o proprietário continua morando no imóvel. Essa modalidade, particularmente, pode se tornar vantajosa para idosos que têm o patrimônio imobiliário, mas necessitam de caução para manter o seu padrão de vida na aposentadoria. Lembre-se que para a aceitação desta modalidade ou pré-análise, os bancos, ou seja, as instituições financeiras, o imóvel deverá estar com o lote regularizado e a edificação averbada na matrícula do seu imóvel. E você que nos acompanha, a dica sempre é: procure sempre um especialista na área.
Bom, ficou curioso com essa informação? Então entre em contato e continue assistindo o programa com Débora de Castro Rocha, que está sempre recheado com informações para você, que sempre nos acompanha e prestigia o programa Direito e Justiça. Domínio Legal, Soluções Imobiliárias. Depois aí dos comentários do Ney Daniel, agradeço também, sempre aí nos ajudando semanalmente, nos atualizando aí com as suas notícias, né? E tudo sempre muito importante, que a gente sai sempre sabendo mais aqui com o Ney. Joanisa, a gente falou, né, sobre várias questões aqui, inclusive você nos esclareceu sobre a possibilidade de contratação de seguro aí para pessoa jurídica, né? Coisas aqui que muito provavelmente, né, os nossos telespectadores não conheciam. Mas além disso, né, que a gente já comentou aqui, eu acho importante também a gente mencionar a questão do valor do seguro de vida, né? E o que faz eventualmente esse seguro de vida aumentar. Se é que é assim que funciona. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso, né, que até você comentou, isso é legal que as pessoas, né, possam realmente colocar dentro do seu orçamento e não jogar dinheiro fora, porque de repente vai lá, paga por, sei lá, 5, 10 anos e de repente, não aguenta mais pagar, né, alguma situação econômica mudou, e desemprego, enfim, o que for. Né, não conseguiu mais pagar, perdeu. Então, eu não sei se fora essa situação, né, que você realmente e fala, não, vou pagar X, né, por mês, se você também pode levar, se tem como reduzir, e se ele eventualmente pode aumentar por alguma circunstância específica, isso é importante dizer para o nosso público para que eles saibam como contratar quando fizerem. Sim. Isso é um ponto importante, porque a pessoa ela tem que estar ciente, né, do até quanto aquilo ali vai chegar, né? Então, assim, o seguro hoje, ele é regido pela ANS e ele tem uma régua, né? Então, ele é por idade. Então, assim, o que faz o seguro encarecer realmente, independente do capital contratado, porque depende também do capital que você quer ter, né, que você Que é o precisa. primeiro, né, que eu É o acho que é a primeiro. primeira coisa que você vai analisar, né? Então, primeiro você vai fazer a conta realmente do inventário ali, do seu patrimônio, de quanto que vai ficar, e aquilo ali é um capital. Então, vamos supor que é o mesmo capital, tanto eu com 42, quanto uma pessoa de 50, mesmo. O que muda, o que varia o preço é a idade, tá? E realmente se a pessoa tem algum agravo de saúde. Então, se ela tem já algum problema pré-existente de saúde, ela tem um risco maior. Então, o produto dela realmente é um pouco mais elevado que os outros. Mas é isso. E aí, o seguro, ele aumenta ano a ano, sim, tá? De acordo, cada é bom olhar realmente a seguradora que você vai fazer, porque cada seguradora tem uma forma de aumento. Isso não é uma coisa universal, não. Então, cada uma tem um reajuste. Entendi. Isso. Não tem assim uma regra geral que todas vão ter que observar. Não, então cada uma tem um reajuste, então é interessante quando você for contratar. Algumas já têm, tá? Uma tabela ali que você consegue fazer realmente uma conta, tá? Uma projeção de quanto que isso pode ficar de acordo com a idade, outras não. Então é ideal que você também tenha esse conhecimento, mas ele aumenta igual um plano de saúde, né? Ano a ano você vai ficando. Entendi. Vai, a cada ano que passa, a idade vai avançando e o plano também vai tendo um reajuste anual. necessariamente vai reajustando. Entendi. Então, assim, é ideal que aí a pessoa já tenha uma ideia, porque às vezes é o que acontece. A pessoa contrata um capital em excesso, não pensando que ela pode ficar, que ela vai pagar aquilo ali, que o ideal é que você pague realmente até a idade que Deus quiser, né? Sim, Como assim, certeza. você for Que embora. viva o máximo possível, né? Então, o ideal é que você já tenha uma ideia, que senão aquilo vai chegando de uma forma inviável. Eu tive um cliente que eu fiquei, assim, meu cliente, contando o caso de um pai, que é um caso, ele fez o seguro com 20 e poucos anos, pagou até os 53. 53 ele interrompeu. Então, assim, aí se você for olhar, foi um dinheiro jogado fora? Sim e não. Porque realmente ele teve ali aquela garantia, aquela segurança naquele período, né? Mas não usou, como seguro de carro também. E aí depois ele acabou ficando. Mas, aí se a gente der pensar, vai que ele tivesse ali
né, uma ausência daqui 1 ano ou 2, aí sim, seria um exato. dinheiro. Mas se ele for viver até uns 80 e não precisar mais, fez a transferência dos bens, as coisas, então, assim, é uma questão que pode se pensar. Muito particular, né? Depende Muito de particular. cada caso específico, né? Mas a única questão que faz aumentar é realmente o problema de saúde e a idade. E aí o seguro, ele é, dependendo da seguradora, hoje você tem seguros vitalícios, né? Então você tem alguns que realmente são vitalícios, outros se encerram aos 70 anos. Existem, é um outro ponto importante para as pessoas olharem, tá? Muitas vezes a pessoa ela contrata um seguro, mas ele não sabe Achando que é vitalício e não é. que é vitalício e ele não sabe que a seguradora realmente, de acordo, tem uma norma da ANS que permite que eles sejam encerrados aos 70 anos. Nossa, mas daí, imagina, a pessoa pagou lá, digamos que ela tenha contratado com 25 anos de seguro. Imaginando que ela vai estar tranquila para o resto da sua vida, né? Ou pelo resto da sua vida, e vai deixar esse seguro ali para os seus. E no final das contas isso não acontece. E aí, né? Não tem nem o que falar, porque já é uma previsão da ANS, né? Já, é na ANS. Então é bom a pessoa realmente olhar, né? Conhecer realmente a seguradora que ela está fazendo, o corretor em si. Corretor, né? Nesse ponto, o corretor ele é muito importante nesse caso, para que ela saiba que se aquilo ali é vitalício ou se vai ser encerrado aos 70 anos. É bacana. E um corretor, por exemplo, nem você, né? Você é corretora autônoma, você trabalha com todas as seguradoras, né, Junisa? Sim. E daí você vai avaliar caso a caso, dependendo da situação do teu cliente, qual é o melhor seguro e qual é a melhor seguradora também, né? Sim, eu tenho um propósito quando eu fui trabalhar com o seguro de que é realmente trazer uma solução para o cliente e não ficar ali refém realmente da marca, né, da seguradora em si. Sim. Então, a minha corretora é uma corretora imparcial. E aí que eu analiso caso a caso também o que a pessoa ela tem de expectativa, o que realmente ela quer, né, o que ela precisa e o que vai ficar melhor para ela. E aí eu trago várias opções, explico direitinho qual que é a melhor, o que eu sugiro, mas fica a critério do cliente escolher com qual seguradora ele vai querer ficar. Mas aí eu explico todas as estratégias, o que cada uma vai oferecer. Legal. Porque tem gente também que às vezes ele pensa assim, eu vou fazer um seguro hoje mais barato e o outro ficou mais caro. Mas aí tem essa questão. Tem a seguradora que é um vitalício, tem a seguradora que não tem, não são todas também que tem reajuste de idade. Tem umas que elas já têm um valor elevado, mas que é um plano congelado. Então, ele tem essas opções. E tem o seguro resgatável, né? Que também é uma Ele também excelente pode uma opção também, né? Também é uma porque opção. no caso como esse, imagino eu, a pessoa queira resgatar, não vai perder aquilo que ela pagou, né? Não. Só vai ter provavelmente um deságio, imagino eu, algo nesse sentido ou não? Sim, aí você tem de acordo com o período, né? Então, você tem um plano resgatável de contratação, por exemplo, de 10 anos. Se você resgatar ele antes do período, você tem, sim, um deságio nele. E aí, você tem a questão, né? Muitas vezes a pessoa pensa assim, ele é um vitalício. Mas aí, então, nos meus 70 anos, eu resgato. Eu falo, aí você resgata e o inventário. Sim. Então, você tem. E aí, você pode ter um outro seguro. Você me perguntou se você pode aumentar, né? Então, você pode fazer na apólice complementares. Entendi. Por exemplo, tá chegando perto de eu querer resgatar, minha estratégia era realmente ter uma reserva, né, para aposentadoria. Então, no meu 65 eu já vou fazer um outro seguro que fique para o inventário. Entendi. Do que não foi resolvido. Legal, né? Se a gente pensar, entra justamente na linha aqui do que a gente está conversando desde o início, né? Que é realmente fazer o teu planejamento sucessório através da contratação de seguros de vida. E isso realmente aí assessorado, seja por um bom advogado da área, né? E seja também por um corretor, uma corretora que possam também te atender para explicar exatamente a metodologia da contratação e o que melhor se adequa a você, à tua situação, ao teu caso concreto. Então, gente, nunca deixem de conversar com quem entende do assunto, né, Junisa? Mas eu vou chamar agora, então, o nosso patrocinador e depois nós voltamos aqui ainda um pouquinho mais com a Junisa nesse programa tão interessante no qual nós abordamos essa temática que é o seguro de vida. Vamos lá? A Domínio Legal Soluções Imobiliárias é uma empresa que possui como objetivo social a gestão imobiliária, no que se inclui a regularização de imóveis. A Domínio Legal Soluções Imobiliárias trata da particularidade de cada cidadão, dentro das necessidades sociais dos moradores das regiões afetadas pela irregularidade imobiliária.
Domínio Legal, Soluções Imobiliárias. Bom, voltamos aqui então com a Jonisa ainda sobre seguro de vida. Bom, Junisa, como você sabe, o nosso programa ele se volta muito para as questões jurídicas, jurídicas, para a carreira, né? E sejam, na verdade, elas quais forem, né? Porque aqui a gente está falando de profissão, de inspiração, né? Para que todo mundo que nos assiste possa realmente também pensar não só na questão jurídica, mas também no profissional que está aqui, na dedicação dele, na profissão que ele exerce para se inspirar. Então, você hoje é a nossa inspiração aqui, né? Então, isso é importante também para a gente. Depois a gente vai falar um pouquinho também da carreira da Jonisa, para ela também poder dizer como ela começou, como ela chegou, né? E o que ela está fazendo hoje para continuar no desenvolvimento, que não para, né, Não Jonisa? para. Mas antes disso, eu queria saber com você o seguinte, né? Quando a gente fala de carreira, né? E como a gente está aqui falando também no programa que tem um viés jurídico, a gente sabe que nós temos áreas jurídicas que são bastante complicadas do ponto de vista do risco, né? Por exemplo, delegados, advogados criminalistas, juízes, né? Já tivemos casos emblemáticos de juízes, inclusive, né? Que eram até protegidos, né? Durante, né? O tempo do seu trabalho, enfim, agora se aposentaram. Tem um caso muito específico até que a gente sabe lá do Mato Grosso, de um juiz muito famoso que inclusive tinha uma proteção muito grande, né? Ele tentou fazer muito tempo justiça, né? E aí hoje ele tem uma grande dificuldade. Então, partindo dessa premissa, né, do risco, como que a gente pode trabalhar uma questão como essa, né? Seriam, por exemplo, só pessoas assim que deveriam fazer seguro, quem tem um risco muito majorado, ou todos os advogados, ou todos aqueles que estão na carreira jurídica? E quando a gente fala também sobre o risco, custo, como ficaria um custo e se isso é dimensionado na hora da contratação? Sim, é uma ótima pergunta, porque costumo falar que se a gente soubesse, né, Uhum, o que ia acontecer com a gente, todo mundo faria o seguro. uhum, Mas nesse caso, se eu for falar, no meu ponto de vista, não só eles precisam, uhum, né? Eu acredito que hoje todo mundo precisa de um seguro de vida. É uhum, uma ferramenta que traz realmente um conforto muito grande, uhum, né, para todo mundo. Então, assim, e muda muitas vidas, muitas realidades realmente, quem tem um seguro de vida. Mas se a gente for pensar, uhum, quem tem uma vida mais arriscada, com certeza ela teria que ter um seguro, uhum, né? Porque, querendo ou não, apesar de todos os imprevistos que a gente tem, que a gente não consegue controlar, é, a uhum, nossa vida você ainda tem um ponto a mais, uhum, né? Que a gente ainda aí você não vai contar com a cabeça do outro, do ser humano, que uhum, você não pode controlar mesmo. Então, uhum, o que eu costumo falar que foi um dos grandes motivos também que eu pensei quando eu fui para o seguro, foi que a gente só controla 1% da nossa vida. uhum, Então, que pelo menos esse 1% a gente realmente controle, uhum, né? Com uhum, uma ferramenta que fica acessível. uhum, Mas, e aí na contratação, como é que fica? uhum, Pessoas realmente que exercem o cargo, vamos por assim, que tem porte de arma, que aí você entra em qualquer área da polícia, uhum. delegado, esse sim tem um preço diferenciado. Ah, entendi. Então, Uhum, na hora da contratação, você tem que informar, uhum, e aí já é calculado, uhum. tá? Porque acredita que Que é um elas. risco ali que está já justamente subentendido, né? Que É, é maior do que na população em geral, né? isso, que ela Uhum, realmente já está ali uhum, exposta a algo, uhum, né? Agora, na questão de advogado, não tem diferença. Então, entendi. advogado, juízes, isso não tem diferença Ah, tá. alguma. Mas aí então vai ser, por exemplo, avaliado se o advogado tem um porte de armas, o juiz tem um porte de armas, por Isso. exemplo. Ou... Aí você vai colocar numa Uhum, informação complementar, por exemplo, eu uhum, sou advogado, mas uhum, eu tenho porte da arma. uhum, Então, aí, realmente você tem que informar. Agora, se for um criminalista, um advogado que não tenha uhum. porte, não precisa. Ah, entendi. Então, tanto vai fazer se é criminalista, familiarista, tributarista. Se É, não tiver porte de armas, é indiferente, então. Ele só indiferente. precisa, então, ali seria um requisito, por exemplo, o porte de armas, Sim. para poder majorar. Então, e em percentuais, quanto isso ficaria a mais? Tem como dimensionar até para passar para o nosso público? Então,
Não, essa conta realmente a gente não tem acesso. Entendi. É feito na hora, É caso a caso. feito na hora e aí é Uhum. feito pela seguradora, né. Entendi. Então algumas seguradoras que têm já Uhum. uma burocracia menor, que já estão mais, assim, Uhum. informatizadas, Uhum. você põe a informação, sai na hora. Uhum. Algumas outras vai para análise. Ah, Então você entendi. protocola e vai para análise e vem depois Aham. informando ali o que teve de agravo ou não. Com esse retorno, É. para poder passar para o E cliente. uma outra questão, pessoas que são politicamente expostas. Uhum. Então você, igual você levantou, juiz realmente que tem uma Uhum. exposição, políticos, Isso. Uhum. tá? Uhum. Eles também têm um grau diferenciado. Ah, entendi. Entendi. É. E Então daí realmente não vai ter como. E, por exemplo, o juiz que realmente estava com a cabeça dele, né? Inclusive, isso foi manchete, é, não estou falando nada aqui. Imagino até que você já tenha ouvido falar também, né? sim, Que tinha realmente recompensa, né? é, Para quem eventualmente conseguisse, né? Prejudicar e até mesmo, né? Matar esse juiz, o que é lamentável, mas é. aconteceu. Então, nesse caso, quando vocês têm ciência disso, como que funciona? Aí realmente não tem como fugir, né? Porque já tá na mídia, tá exposto, todo mundo sabe, a cabeça tá a prêmio, não tem como, né? É, não tem. Aí o que que acontece? A seguradora em si, ela não consegue, né, ter Uhum, acesso a isso. uhum, Porque ela vai fazer uma análise ali muito da profissão, ela não uhum, pesquisa em si a pessoa, uhum. né? Então, nesse caso, não tem Ah, diferença. não teria então. Não, Mesmo que esteja exposto, então não. seja notório, inequívoco que ela é uma pessoa que realmente está ali. É. E daí não seria, por exemplo, uma injustiça, entre aspas, por exemplo, se a gente pensar que uma pessoa está tão exposta ao risco e ao mesmo tempo ela está no mesmo patamar de uma outra que não está num grau de exposição tão grande assim quanto essa. Ela vai pagar o mesmo preço, digamos assim. É, aí a gente vamos pôr assim, né, uma questão Uhum, de injustiça, uhum, depende, uhum. né? Porque você levar em consideração também, pode ser que isso nunca aconteça, Aham. como uma outra A pessoa que pessoa, não tem risco pode ser que aconteça. pode ter um infarto, pode ter algum problema ali, né, uma Uhum, saúde mais leve uhum, e vir a falecer. uhum, Então, nesse ponto, não, aí a seguradora ela vai realmente olhar, uhum, né? Se é politicamente exposta, então aí politicamente exposta ela já acredita que já tem uma exposição, então você tem uhum, um risco ali, né? uhum, Até disso mesmo de assassinato, e aí vai olhar a questão realmente da profissão que é já mais uhum, risco. Igual entra mesmo até bombeiro, se uhum. olhar bombeiro, policial, Sim, porque tudo daí fatalmente, né, resgate, resgate, você está convivendo com a com risco. morte, né, É, um risco o tempo inteiro, né, tá vendo, ele isso. tá socorrendo pessoas, né, então não tem o que fazer, né. É, então nesse Aham. caso não. Agora, realmente se está sendo ameaçada ou não, isso não leva. Ah, Aí vai a entendi. critério, né, porque assim, Uhum. eu vou pôr aqui que eu defendo tanto os clientes, mas eu também vou defender as Sim, seguradoras. claro. É, sim, tá no meio do caminho, né. É, Uhum, então a seguradora ela entra ali muito de uhum, mão dada, uhum, sabe, com o cliente em si. A uhum. gente fala: "Ah, enriquece". Não, gente, nós vivemos num mundo capitalista, É, não tem como fugir, não tem né. como, ela Uhum, oferece um produto, né, uhum, então ela também tem algo. uhum, Mas ela entra muito de mão dada ali no risco. uhum. Então, assim, ela te oferece algo, tá? Sim. Já calculando que você tem um risco predominante maior ou não. Uhum, Então, ela também paga por isso. uhum, Então, por exemplo, ela faz o seu seguro. Se você uhum. ficar um ano apenas de algo que ela imaginou que poderia Ser ser, 30. é, Uhum. ela vai Tem um arcar com prejuízo. ela vai arcar com risco, Uhum, uhum, como se não acontecer. uhum, Então, se não acontecer, realmente você teve ali o que foi pago, uhum, né? Você realmente desembolsou, mas uhum. você vai ter aquilo ali no final. Entendi. Então, aí, assim, você vai ter ali um valor a mais, né? Mas você está levando em consideração um prazo. Uhum, Então, entendi. eu falo assim, ela entra muito de mão dada no risco, né? Uhum, Porque, querendo ou não, o seguro, quando você faz um seguro, você está fazendo uma compra de papéis, mas ela está pondo algo, ela está uhum, pondo ali um risco em cima, uhum, né? Que entendi. pode ser que vá cumprir um prazo Pode ser de, que não. ou não. Uhum, exatamente. Por isso é seguro de vida, né, a gente nunca É. sabe, né. Se a gente soubesse, eu falo isso, se a gente soubesse bola de cristal, Bola de soubesse, cristal, né. todo mundo fazia. Fala, nossa, falta um ano, deixa eu fazer um seguro. Então, né, melhor não saber, né. Melhor, Melhor né? não saber. Melhor. Bom, Junisa, nós voltamos aqui ainda para continuar conversando, né? E eu vou chamar agora com o direito imobiliário, para a gente saber um pouco mais desses direitos tão importantes que estão relacionados aos nossos imóveis aí. Vamos lá?
meu querido amigo, voltamos aqui com a nossa coluna de Direito Imobiliário, hoje para falar de um importante precedente do STJ que trata da arrematação a preço vil, que é justamente decorrente daquele contrato de alienação fiduciária que foi inadimplido pelo devedor. Vejam que essas situações são bastante corriqueiras e justamente foi o que levou o STJ a se debruçar sobre a temática para verificar se o entendimento que diz respeito a não aplicar um preço vil na arrematação também caberia aqui nos contratos de alienação fiduciária. E foi justamente o que prevaleceu, ou seja, o STJ entendeu ali que não caberia esta a arrematação a preço vil, porque ele não pode admitir que haja um desprestígio e um desequilíbrio nessa relação jurídica. Pois ainda que haja o direito do credor de receber, e isso é inequívoco, né, gente? A partir do momento que o credor ele não vê a satisfação da obrigação que está estabelecida naquele contrato de alienação fiduciária, que é regido, inclusive, pela Lei 9.514, ele tem o direito, sim, né? Mas fato é que ele não pode desrespeitar ali todos os passos que têm os requisitos que estão constando na lei. Então vejam que quando há um inadimplemento, cada banco, né, gente, eu não vou entrar aqui nas minúcias, nos detalhes, porque cada banco se comporta de um jeito, cada instituição financeira tem um modus operandi. Então, quando há um inadimplemento, a instituição financeira ela deve notificar o devedor para que ele purgue a mora dentro de um prazo de 15 dias, né? Isso é sediço. Se não acontecer, o leilão depois vai ser nulo, tá? Então, ela vai ter que notificar. Notificado, então, esse devedor, ele deverá purgar a mora dentro desse prazo, inclusive não só as parcelas devidas, mas também todas as despesas e juros e correções. Deverá ir até o cartório e fazer pagamento. Se isso não acontecer, vai dar o direito, então, à instituição financeira de retomar esse imóvel, ou seja, haverá a consolidação da propriedade em favor da instituição financeira, o que permitirá a ela levar esse imóvel a leilão. Vejam que, uma vez que ela possa, então, levar o imóvel a leilão, ela deverá obedecer a arrematação, que deverá ocorrer, então, dentro dos padrões que são exigidos, ou seja, eu não posso ter uma arrematação a preço vil, porque a gente sabe que, ainda que haja o direito dela de receber, ela não poderá submeter, então, esse devedor, por exemplo, a ter aí o imóvel vendido por um valor que seja incompatível com o seu valor mínimo, né? Valor mínimo estabelecido na própria lei. Então vejam que a gente está falando aqui de uma situação bastante importante, porque quando o devedor tem esse problema, via de regra, esse imóvel vai ser leiloado, vai ser arrematado para que haja o pagamento da dívida. Agora, se a instituição financeira pode simplesmente arrematar esse imóvel por qualquer valor ou a preço vil, ela vai desprestigiar e vai trazer um grande problema para esse devedor, porque talvez ele nem vá conseguir honrar o pagamento dele, ele vai ficar devendo ainda para a instituição financeira. Então, o direito da instituição financeira existe, mas claro que deve haver, então, um equilíbrio desses direitos aí, né? Então, ainda que haja esse direito de recuperação do capital, né, com essa possibilidade de arrematação desse bem, fato é que também esse bem deverá ser arrematado por um valor justo. Então, esse foi o entendimento do STJ, bastante recente. Vejam que isso é importante para todos nós, porque se acontecer no seu caso, você sabe que tem uma situação agora muito nova, uma discussão aí que é agora proferida por um tribunal, que é um tribunal superior, que vai te amparar numa hipótese aí de você eventualmente precisar ingressar com uma ação para anular um leilão que ocorreu sem observância a esse precedente importantíssimo do STJ. Tá certo, pessoal? Então, sendo isso que eu tinha hoje para tratar com vocês aqui, me despeço na certeza de que pude aproximá-lo cada vez mais do seu direito na área imobiliária. Um grande abraço e até a próxima! Bom, agora deixamos aqui para falar sobre a Janisa nesse último bloco, né?
E para fazer justamente aí, né, também o público esperar para te conhecer melhor, né, Junisa? Tão bom saber quem está aqui com a gente, as suas motivações, né? Porque imagino que para chegar, né, hoje onde você está, né, trabalhando como você trabalha e está super satisfeita na sua área, você trilhou um caminho muito importante, Uhum. né? E continua trilhando, porque o bom profissional não para É, nunca, né? Então eu queria nunca. que você falasse um pouquinho da sua história para que o público conheça quem é a Junice. Ai, que ótimo. Vamos começar pela minha parte, que eu acredito que eu sou a mais bem-sucedida, que eu sou mãe. Aham. Graças a Isso. Deus, eu costumo falar que foi o meu papel, que eu acho que eu desempenhei melhor, apesar deles ainda estarem na adolescência, né? Aham. Mas é um dos grandes, assim, a minha maior motivação Uhum. realmente são meus 3 filhos, Uhum. né? E aí eu venho buscando sempre sempre algo a mais, né, pra Uhum. até para me desenvolver mesmo. E Uhum. eu venho do meio corporativo, então por isso que Legal. eu tenho muito essa ideia da questão da estratégia, do planejamento, do objetivo realmente, o que que você quer, Uhum. né, para que você realmente tenha algo mais assertivo, né, do que Uhum. simplesmente um produto por si só ali com muitas coisas que a gente tem hoje, né, à Sim. mão. Uhum. Então, que se a gente for olhar, a gente compra todo de uma coisa nova e vai colocando e fica tudo muito sem sentido. Uhum. Então, o seguro vem muito nessa minha linha, do planejamento em si, do objetivo, né, e de realmente da necessidade do cliente. E eu venho do meio corporativo, né, Uhum. sou formada em relações públicas, fiz MBA em gestão, né, fiz toda uma linha ali voltada para estratégia também, Uhum. e o seguro ele veio para mim há 5 eu conheci o seguro há quase 10 anos atrás, realmente por esse meu lado de mãe, Uhum. como uma oferta, e eu falei: "Olha, isso serve para mim". Uhum. Porque eu sou uma profissional liberal, Uhum. né, então eu falei: "Eu tenho 3 filhos, como que eu vou fazer se algo realmente me acontecer?", Uhum. né, então eu precisava ali de algo para me trazer essa tranquilidade. E conheci e continuei, né, Uhum. trabalhando com o empresário vem naquela questão que eu trouxe da linha do societário, né, não tem uma previsão, realmente não tem uma reserva de emergência, são raríssimas as empresas Uhum. brasileiras que Então, pensam por esse não faz lado. parte da cultura, né? Não Uhum. faz parte, Uhum. né, e aí você tem as famílias, muitos amigos e clientes meu com problemas realmente de inventário, depois de acesso aos bens, os herdeiros. Uhum. E aí eu veio de novo a questão do seguro. Eu pensando em alguém, um dia um cliente meu estava montando uma empresa nova e me falou: "Ah, eu vou precisar e tal de treinar, desenvolver realmente meus corretores". Eu falei: "Olha", ele falou assim: "Você não pensou já em trabalhar com isso?". Aí falei, veio muito, Uhum. né, eu falo que foi até um mandado divino, assim, a pessoa Uhum. fala: "Ah, seguro, não quer conversar comigo", mas não, gente, Uhum. é tudo abençoado. E aí veio muito nisso, para trazer uma solução, né, eu tenho um propósito grande de conhecimento, né, de realmente de contribuição das pessoas se desenvolverem, elas conhecerem, né, ter uma compra ali muito consciente, Uhum. e então veio para isso, e para solucionar essa dor que eu tinha dos meus clientes. Falei: "Nossa, como que empresas brasileiras, né, e pessoas, patrimônios enormes, afundam e ficam aí à mercê, né, do governo", porque a realidade é essa, se É, você não não faz um tem outra. inventário, Uhum. o bem fica ali para o governo, Uhum. Exato. né, Não deve fazer. e Uhum. traz uma briga enorme. E foi quando eu vi que falei: "Gente, a questão financeira, ela te traz um poder de decisão muito grande". Uhum. E o que as pessoas não querem hoje é decidir, porque elas não têm essa garantia. Né, Exato. então se for assim, a pessoa ela não quer decidir por algo, porque realmente ela não tem esse poder de escolha, porque ela realmente financeiramente ali, ela É, não pode. financeiramente se torna inviável. Essa é a Sim, verdade. é. Uhum. Então ela pensa: "Ah, eu vou decidir pelo quê? Eu não posso Uhum. decidir é por nada, então eu não quero decidir". Então eu me trouxe eu tenho esse propósito de conhecimento, de trazer realmente uma segurança, e aí o seguro veio como uma solução para isso, para trazer realmente satisfazer, né, para satisfazer essa dor, para as pessoas entenderem que eu acredito muito que a gente veio aqui para ter uma vida muito boa, Uhum. né, então assim, e querendo ou não, financeiramente o seguro ele pode te proporcionar isso, de Maravilha. uma forma assertiva, de uma forma consciente, né, linkada no planejamento, com bons profissionais te assessorando, ele te traz essa questão. Então ele te traz essa segurança, garantia de que realmente seu patrimônio, seu padrão de vida, ele vai permanecer por mais que alguma coisa te aconteça. Uhum. É, tá aí, gente. Essa foi uma das minhas maiores motivações, assim. As motivações, né? Porque tudo na É. vida, especialmente no lado profissional, claro, isso eu tô falando aqui do profissional, né? Tem o pessoal que é muito mais importante, né? Porque a vida da gente, no pessoal, os filhos, né? A família.
são os maiores bens que a gente tem na vida, né? E o profissional, ele vem depois ali também para dar aquele respaldo, para você trazer o melhor para tua família, para você conseguir realmente trazer para eles aquilo que é necessário, trazer a formação, enfim, né, o sustento tão necessário. Mas quando ele tem um propósito, isso É, é muito importante, né? Você ter realmente aquela motivação, né? Aquilo que te faz brilhar os é, olhos, que eu acho que, né, faz toda a diferença na vida de um bom profissional, porque daí você não está relacionado necessariamente com o dinheiro ou atrás do dinheiro. O dinheiro é consequência. sim, E eu acho que isso é fundamental sempre que a gente escolhe uma profissão, porque seja ela qual for, e todas são importantíssimas, ela tem que te fazer feliz. Ela tem que fazer com que você possa realmente se sentir satisfeito e olhar para aquilo que você faz e ter vontade de fazer, né? Melhorar e se aprimorar. E você também não precisa começar, ou na verdade, você não precisa começar, né, no final, lá naquela é, carreira que você ambiciona, né, chegar, e você também não precisa achar que você vai continuar sempre naquilo que você começou. Que eu sempre falo, né, o começo é essencial para você trilhar, para você almejar, para você sempre se programar para chegar naquele lugar que é tão importante para você. Mas toda a caminhada, toda a trajetória, ela é essencial e ela é importantíssima para que você amadureça, para que você veja exatamente onde você quer estar. Então, até você comentou, Junisa, comigo nos bastidores, que hoje você faz, inclusive, mestrado, né? sim. E esse mestrado também está totalmente relacionado com o teu trabalho hoje, né? Conta um pouquinho pra gente. Sim, e é uma coisa que é isso mesmo, eu acredito que sempre a gente tem que estar se desenvolvendo. Uhum, Então, um bom profissional, ele nunca para, né? E hoje, se a gente for olhar, você tem várias áreas em volta de uma profissão que são complementares, né? Então, eu venho do corporativo, né? Eu fiz pós em gestão de estratégia, fiz em gestão de negócio, fui para um lado da psicologia positiva também, que né? Do ser legal. humano, Uhum. porque querendo ou não, eu sou uma... Entender um pouquinho também, né? Porque eu A psique humana, né? eu Aham. falo, eu sou uma resolvedora de problemas, como o Uhum. advogado também é. Isso. Né? Então, a gente é também um pouco psicólogo. Uhum. Né? Então, se a gente não tiver aquela escuta do cliente, muitas vezes a gente não entende realmente Aquela dor, né? a dor e o objetivo dele com Objetivo. aquilo. Então, fica tudo muito superficial. Uhum. Então, a minha questão do propósito é essa. E aí, eu fui agora, eu falei, o seguro te faz estudar muito. Uhum. Né? Então, assim, para você entender das entrelinhas, das condições gerais de seguradoras, entender realmente o que uma traz, o que outra não, Uhum. né? Então você tem que estudar muito. E aí, com isso, eu aproveitei e falei, vou para o mestrado, que eu vim para uma direção estratégica, que eu vou, continuo lá Uhum. também com a questão estratégica, que é para onde eu levo realmente o seguro em si, na Uhum. questão dos dados, dos números, né? E de um planejamento. Que bom, E né? aí Porque hoje daí eu você faço consegue ele. aliar mesmo, né? O planejamento É, sucessório, não é a pura e simples venda de seguros, né? Porque tem é, muito profissional, né, que está no mercado para vender seguro. Você não está só para vender seguro. não. Você está realmente para resolver o problema do teu cliente, né? Isso Sim. que é importante, né? E aí a gente começa a ter uma carreira mais sólida, É. porque as pessoas, elas, quando elas veem sentido, elas veem que aquilo, veem que aquilo Uhum. foi importante, elas permanecem. E o Isso. meu objetivo com o seguro em si não é que a pessoa comece aqui, eu vendo, ela ganhe minha comissão e ela vai embora, não. Uhum. E que ela cancele depois lá na frente. Uhum. Porque isso também, o corretor, ele faz isso porque ele não pensa no futuro, porque aquilo é ruim para ele. Uhum. Exatamente. Seguros cancelados no final da sua carreira, eles são ruins, Uhum. né, ali nela. Ou seja, pesa negativamente, então, na vida desse corretor, né? Sim. Uhum. E aí a minha ideia e a intenção é essa. Então, assim, que a pessoa realmente ela vê que aquilo é uma ferramenta e que ela vai continuar. Porque ela um dia, ela fez algo que um dia ela quer Uhum. acessar. Eu falo que todo mundo, quando compra um seguro, ele tem que querer usar. Uhum. Não foi Por, no impulso, né? não, por Aham. mais que ele fale, eu não quero, não, tudo bem, você não quer, Uhum. mas você vai usar. Senão você não compraria, se Uhum. você não quisesse um dia, não pensasse. Então, que realmente que aquilo chegue ali numa conclusão final. Uhum. E aí, esse é o grande motivo que eu estudo muito e fui para a direção estratégica. Falei, o seguro ele tem que entrar com uma forma estratégica de vida Uhum. e de sucessão e de empresas também. Que legal. É para isso que ele faz seguro e é por isso que ele é tão bom nos países fora. Né? Uhum. Estados Unidos, se você for olhar, todas as empresas têm, as pessoas nascem e têm seguro. Uhum. Né? Então, aqui no Brasil, a gente tem um pouco desse receio, né? Que eu falo Uhum. que o brasileiro é muito otimista. É muito, eu acho que talvez Muito. esteja o grande problema esteja aí esse excesso de otimismo, É, né? E não querer enxergar muitas vezes, né, que as coisas vão acontecer, né? A racionalidade talvez, né, é, que a gente precisa ter
né? E na maior parte dos momentos, né? Não ser tão coração, tão emoção. Não que isso seja ruim, tá, gente? Eu sempre falo aqui, mas eu acho que é a gente trabalhar com essa previsibilidade, entender que realmente esses processos fazem parte da vida e que a gente tem que se preparar para aquilo que a gente sabe que vai acontecer, para a gente não ser pego de calça curta, né? É. Como a gente bem diz aí, né, do bom português, né, no jargão, e a gente realmente ter uma segurança, evitando muitos problemas que podem acontecer, né, no Sim. futuro e vão acontecer se você não tiver realmente aí um seguro de vida, né, Janice? E aí eu costumo falar que o brasileiro é tão otimista que às vezes eu pergunto para um cliente meu, eu falo Uhum, assim, tudo bem, você não está pensando numa sucessão, você não está pensando, não, seu inventário você uhum, nem quer mais já. Aí uhum, eu pergunto, falo, então, qual que foi o motivo de você construir um patrimônio? uhum. Porque se você não pensa no Você que não aquilo precisa ali... nem construir. Não precisa, gente? Uhum. Vai usar o dinheiro, Usa o dinheiro, vai gastar. vai fazer a economia girar, né? Né, exatamente. Aí ele fica assim, ele fala, eu falo, mas Uhum, é o lógico, né? Eu olho pra você como que a gente é tão uhum. otimista e tão emoção que a gente sai da lógica. É. Porque se você não pensa como que aquilo ali vai terminar, para quem que aquilo vai, Uhum. você não precisa de fazer. É. E aí eu entro muito na autorresponsabilidade, que fala, gente, quem construi, e aí a pessoa joga para os herdeiros. Uhum. Ai, meu filho que não sabe, meu filho que não quer. Não, a responsabilidade é sua. Uhum. Quem construiu foi você. Não foi por Sim. mais por falar egoísmo. Não, o filho não pediu. Uhum. Então, por que que ele vai ter que arcar com o inventário um dinheiro que ele nem sabe se ele tem Uhum. e se ele vai ter? Então, Exatamente, porque não tem liquidez aquele patrimônio, não muitas tem. vezes aí não tem, você não consegue fazer, É. porque os impostos só já levam um bom Só, e é à valor vista, aí né? à vista, não tem parcelamento, enquanto você não paga, não sai, né? É, Seja extrajudicial, judicialmente, a gente sabe que vai depender. Mas, Jonisa, nosso é isso assunto que é bom. foi assim, foi excelente aqui hoje nessa temática. Creio que ajudou muita gente aí a entender melhor, né, o propósito de seguro de vida, e especialmente conhecer você aí com toda essa tua riqueza, com Ótimo. essa tua beleza, simpatia, inteligência. Isso sempre é muito bom e faz a diferença sempre aqui no Direito e Justiça, tá? Te agradeço imensamente pela presença. Que ótimo, Débora. Obrigada. Eu que fico lisonjeada, fico muito feliz em poder estar contribuindo e estar levando, né, realmente o meu propósito, realmente conhecimento, né, para Uhum, que as pessoas tenham aí uma vida mais leve, uhum. mais garantida, né, que a gente não passe por tantos percalços simplesmente por uma falta de conhecimento. Ah, Muito obrigada pelo convite e imagina. estou à disposição. Foi ótimo, foi um prazer enorme. Imagina, o prazer foi todo nosso. Eu gostaria que você deixasse os teus contatos para o pessoal, caso eles queiram também conversar com você. Vou deixar meu WhatsApp, é 31, tá? 984725729. Pode me chamar lá, sou eu mesma que respondo. Uhum, Nas redes sociais, fica à vontade. Tenho várias informações também para me seguir, @jonisa.lincher. uhum. E no site também, www.lincher.com.br. Perfeito, então. Bom, gente, então não tem desculpa aí para dizer que não tem uma boa corretora, né, de seguros para localizar, para conversar e para entender melhor como é que funciona aí esse planejamento através desse instrumento tão importante que é o seguro de vida. Bom, gente, eu, né, mais uma vez aqui agradeço, então, a Junisa por ter vindo, já convido para retornar sempre que quiser, o programa está sempre de Ótimo. portas abertas para você. Obrigada, será um prazer. Então, tá joia. E mais uma vez eu me despeço de você, meu querido amigo, amiga, que estão sempre aí nos acompanhando. E espero que esse programa realmente tenha trazido para você aí um esclarecimento, uma notícia, uma informação importante, e que a gente possa sempre estar juntos aqui, fazendo a diferença na sua vida. Um grande abraço e até a próxima semana.